Boa tarde, tudo bem, gente? Boa tarde. Então nós vamos começar a terceira atividade do ciclo de debates do curso de Gestão de Políticas Públicas. Lembrando que a primeira atividade foi uma avaliação com o intuito de realizar um diagnóstico. A segunda atividade foi uma atividade com João Paulo, egresso de GTP, e que falou um pouco sobre questão logística, teoria, né, gestão de processo, foi? E agora nós vamos receber a professora Lídia, tá? A professora Lídia é do Departamento de Administração Pública da UFRN, e a palestra dela é Teorias da Administração Pública. Então a professora Lídia pediu para que começássemos às 4 horas, um pouco mais cedo do que a anterior, tá? E ela também vai encerrar um pouco mais cedo, não é isso, professora Lídia? Então vamos ouvi-la com atenção e, na medida do possível, que vocês possam participar, apresentando as suas dúvidas, fazendo seus apontamentos, tá certo? Então a ideia é que seja uma atividade também bastante dialogada. Então, obrigado, professora Lídia. Boa tarde, Boa tarde. Prazer todo estar com vocês. Hoje eu tenho aqui um desafio, na verdade, né, de falar em menos de uma hora aí, três pontos específicos da Fundamentos da Administração Pública em apenas uma hora. E, na verdade, isso é uma disciplina de 60 horas que eu dou no curso de administração, no CCA. Mas eu tentei, na verdade, trazer os principais pontos, só os principais conceitos, para vocês terem uma ideia do todo, né? E para quem quiser aprofundar e tudo, tem uma literatura que eu coloquei aqui no final, e também fico à disposição para depois, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, tá bom? Então a gente começa falando, e aí eu não sei, acho que as perguntas é melhor deixar, acho que eu vou apresentar primeiro, e depois a gente abre para as perguntas e debate. Tá? Bom, quando a gente fala fundamentos da administração pública, 3 conceitos principais, obviamente não é só isso, mas dentro das prioridades a gente sempre fala das formas, né, da administração pública aqui no Brasil, começando com a administração patrimonialista, depois burocrática e a gerencial, né? Esses 3 pontos, na verdade, a gente pode identificar de uma forma cronológica, de acordo com a história brasileira, mas ela não finaliza aí, né? Na verdade, não é que começa aqui e depois um determinado termina, e agora a gente está falando de administração gerencial. Mas em muitos momentos a gente encontra essas 3 características muito presentes nas administrações públicas brasileiras, seja federal, estadual, municipal, mas de uma forma, para ser um pouco mais didática, a gente mostra como uma certa cronologia, né? E por último, vou colocar as principais tendências nos estudos da administração pública contemporânea. Tá? Então, começando com administração pública, modelo patrimonialismo, a gente tem como origem a própria formação histórica, social e econômica do Brasil, né? Começando desde da colônia. Então, relembrando um pouco a história do Brasil, a história da formação do Brasil, a gente é possível perceber que o que é a palavra patrimonialismo. Ela significa que não há uma distinção de administração entre o que é bem público e o que é bem privado. Então, é uma característica bastante encontrada nas sociedades monárquicas, né? E no Brasil começa desde quando o Brasil foi fundado, na época colonial. Então, quando a gente relembra a forma de administração no Brasil, desde a divisão, por exemplo, das capitanias hereditárias, a formação territorial do Brasil, ela vem com
com o aspecto de patrimonialismo. Então o rei, o monarca, detinha todo o poder, não só o poder, mas todo o bem que era o público pertencia ao monarca. Então é ele que indicava as principais pessoas, né, a corte, a aristocracia, que faziam parte do círculo dele para exercer funções e cargos públicos. Então, junto com a ideia do patrimonialismo, veio as especificidades brasileiras, né? Então, termos como nepotismo, coronelismo, clientelismo são características da administração pública brasileira. Então, nepotismo, o que significa? Indicação, né, de exercer cargos públicos por meio dos familiares. Então, a própria palavra indica que isso ainda no Brasil de hoje não acabou. Muitas vezes a gente ainda encontra em diferentes instâncias governamentais, embora seja proibida, né, a prática do nepotismo. Coronelismo e clientelismo também. Isso é uma versão brasileira da administração patrimonialista. A forma, né, com que tinha o oligarca, os poderes do oligarca e do latifundiário tinham o poder de exercer em relação aos seus trabalhadores por meio não só do voto, mas uma relação de dependência, isso é o coronelismo. E o clientelismo é mais específico quando a gente fala que esses coronéis exerciam poder de voto em troca de favores, né? Então, vote em um determinado candidato que eu estou indicando para você, que aí eu vou te dar um emprego, né? Seja um emprego, seja alguma forma de serviço público, ou até mesmo troca por uma dentadura. Isso parece piada, mas ainda hoje existe, tá? Então a administração pública a patrimonialista, como eu falei, ela surge, tem as origens lá no Brasil colônia, ela perdura por séculos e ainda mesmo com a independência do Brasil e Primeira República são características que estavam muito presentes. Desde quando a gente analisa as constituições daquelas épocas, a administração patrimonialista era uma prática ainda bastante comum. Aí a gente passa, né, a partir disso, para combater essa ideia da administração patrimonialista, veio a ideia da administração pública no Brasil, que é o modelo burocrático. O modelo burocrático, mais especificamente, a gente pode identificar na história brasileira a partir do fim da Primeira República e mais ou menos na época, no início do século XX, que seria 1930, com a sessão do governo Getúlio Vargas, né? O que é a burocracia? Isso a gente está falando de alguns conceitos e características da burocracia do tipo ideal, né? A burocracia, da forma como a gente conhece, na teoria, são características que ela vem principalmente para combater a administração patrimonialista. Então, algumas das características estão aí, ó. Caráter legal das normas e regulamento, legal no sentido de vem das leis, né? Sistemas formais, então tudo que tem que legalizado tem que estar registrado, regulamentado. Divisão do trabalho com certa racionalidade, né? Sistemas impessoais, esse é o principal ponto que visa combater o patrimonialismo. Então, o interesse público ela deve estar a partir do ponto em que os cargos e funções públicas devem ser exercidas por pessoas que mantêm uma certa característica, profissionalização e meritocracia, e não se exercida por meio de relação pessoal, que por ser amigo ou por ser parente de uma determinada pessoa, né? A questão da hierarquia também, então profissionalização e meritocracia, já falei, e previsibilidade do funcionamento. O que é esse último item? Por que ela traz previsibilidade do funcionamento? Uma burocracia bem instalada significa que há uma certa padronização dos processos, né? Esses cargos bem definidos, perfil definido para o cargo, então de uma certa forma há uma previsibilidade para que funcione um determinado órgão. Isso são as principais características da burocracia, né? No Brasil, como eu falei, como é que a gente começa a identificar que a administração burocrática
começa a trazer os principais pontos. Como eu falei, é pós-1930, do governo Getúlio Vargas, quando ele cria o Departamento Administrativo do Setor Público, DASP. Foi a primeira, na verdade, iniciativa brasileira que tinha como objetivo implementar na administração pública brasileira, principalmente a federal, unicamente a federal, os princípios da estrutura burocrática. E esses princípios, basicamente, o que a gente está falando é a profissionalização dos serviços. Então, é quando começa a surgir os concursos, quando tem um perfil determinado de uma vaga, há um certo descrição dos cargos, e todos esses aspectos que fazem parte aí do serviço público. Outro ponto também que a gente pode destacar dentro do modelo burocrático brasileiro é o Decreto-Lei 200 de 67. Esse feito uma reforma administrativa do Estado, feito na época militar, e que ele traz os princípios da administração pública federal, alguns princípios da técnicas e ferramentas da administração, Então, instrumentos de planejamento, coordenação, descentralização, quando vem a criação das entidades da administração indireta. Então, vários pontos em que o decreto traz de novidade, visando a implementação de fato do modelo burocrático, delegação, competência e controle. Por outro lado, o modelo burocrático não foi aí a solução de todos os males, Como eu falei, aqueles 3 pontos são pontos que na verdade a gente coloca como o ideal e uma divisão mais didática, para ser didático do que de fato ocorre na prática. Então, aqui eu tento colocar alguns aspectos negativos que vêm com a ideia da implementação, não só a implementação, mas com a ideia do modelo burocrático da administração pública. Então, o primeiro aspecto, eu diria que há também um insulamento burocrático. O que é isso? Com o próprio nome, o termo traz insulamento, ela vem de ilhas, há um distanciamento aí burocrático, chamado de tecnocratas, que acaba afastando a competência técnica, ela acaba afastando da população das necessidades do cidadão. Então, é um termo que, se de um lado ele conseguiu isolar dos políticos, ou das decisões políticas, e fazer com que a competência técnica prevaleça dentro daquele órgão, por outro também essa característica traz junto com ele o lado em que há um isolamento e um distanciamento do que real necessidade dos cidadãos e do seu distanciamento. Outro termo também bastante colocado aqui dentro do modelo burocrático é o termo corporativismo. Então, inicialmente ela vem com uma ideia boa, de Estado, do Estado ele entrar na área de conflitos entre a classe trabalhadora e a classe empresarial. O Estado ser um agente negociador para evitar conflitos. Com o tempo, esse próprio termo corporativismo acabou tomando um aspecto negativo, muito mais com o sentido de proteção dos próprios trabalhadores de uma determinada categoria, proteção no sentido de você acabar defendendo apenas seus interesses próprios, Mas a ideia inicial aí do corporativismo era o papel do Estado como o agente mediador desses conflitos entre a classe trabalhadora e a classe empresarial. Outra questão negativa desse modelo burocrático é, dentro desse qualquer atuação, a ausência da participação do cidadão. Então, isso hoje a gente, dentro da administração pública, tem os tripés que mostram quanto isso a participação é importante, mas na época pouco se falava e dentro desse modelo burocrático não está. E, por fim, o que a gente chama de disfunções da burocracia e o tipo ideal da burocracia.
né? Então, quando eu coloquei aqui anteriormente as características da burocracia, muitas vezes quando a gente fala a própria palavra burocracia, ela nos remete a algo negativo, né? Muita gente fala, é o problema da burocracia, a administração pública é sempre a burocracia. Então, todos nós sabemos que ela é muito utilizada nessa conotação negativa. Mas dentro dessas características, eu diria que foi um grande avanço em relação à administração patrimonialista, mas que, na verdade, quando a gente fala dessas questões, a gente está falando da disfunção da burocracia, né? Então, dentro do modelo estudado pelo Weber, que a gente fala tipo ideal da burocracia, são as características que deveriam levar à eficiência, né? Profissionalização, meritocracia, hierarquia, padrões definidos, tudo isso, processos definidos, isso na teoria ela leva à eficiência do serviço. Mas quando a gente encontra, muitas vezes a gente encontra uma disfunção da burocracia. E por que isso acontece, né? Apego exagerado às normas. Então, cada vez mais novas normas são criadas para determinado fim, né? Excesso de formalismo, de papelório, isso tudo são aspectos negativos que na prática acaba levando à disfunção. A despersonalização do relacionamento. Então, esse é diferente da impessoalidade. Impessoalidade é você não favorecer ninguém só por conta dos seus relacionamentos pessoais ou familiares, mas ao mesmo tempo, quando você cria um exagero aí nessa padronização, há uma despersonalização, né? Muitas vezes está lá a regra, então não se consegue pensar em exceções ou flexibilidade em determinadas questões, porque está lá, a regra está dita e assim termina, né? E isso leva também à dificuldade no atendimento a cliente. Coloquei aqui a palavra cliente, mas aqui pensando no serviço público, interesse público, que seria o cidadão. E resistência a mudanças, isso tudo tem a ver com aquele burocrata, né? Os servidores e burocratas que fazem parte da máquina pública e que são responsáveis por levar o serviço público. Isso tudo, essas disfunções, levam invariavelmente à ineficiência do serviço, tá? E aí, dentro desse contexto, e nisso a gente está falando aí, já passando a época militar, lá pela década de 70, na verdade, mundialmente, ainda não no Brasil, mas começa a aparecer as primeiras discussões sobre o papel do Estado, né? Então, dentro do contexto mundial da administração pública gerencialista, a gente tem a crise do petróleo, teve aí várias décadas de welfare state, aumento aí do papel social do Estado, e na década de 70 vem a crise do petróleo, a globalização da economia, cada vez mais a tecnologia fazendo parte aí das necessidades das organizações, né? E ao mesmo tempo no Brasil, com a reforma não só da DASP, mas do decreto 200, que eu citei anteriormente, há um fortalecimento dos órgãos da administração pública indireta, né, visando a descentralização e visando maior eficiência. Então, esses são os primeiros traços do modelo gerencialista que surge lá no regime militar, mas que de fato no Brasil começa a ser adotado pós 80 e, na verdade, no primeiro ano do governo Fernando Henrique Cardoso, que é 1995, com a criação do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, né? Então, o plano diretor da reforma do aparelho do Estado, que já tem aí quase mais de 20 anos, foi a primeira experiência, na verdade, brasileira que traz a ideia do gerencialismo. E ela foi baseada nas experiências internacionais, tem várias experiências, Reino Unido, Estados Unidos, basicamente países anglo-saxões, né? Austrália, Nova Zelândia,
mas a reforma, o plano diretor mesmo, ela foi mais baseada na ideia das experiências do Reino Unido. E o gerencialismo aqui no Brasil é bastante conhecido como um plano neoliberal, né? Ou mesmo a ideia de que, de fato, ela vem com alguns princípios de empresa privada, né? Na questão dos resultados e tudo mais. Falando um pouquinho também dessa origem, né, na Grã-Bretanha, o que ela traz de princípios do gerencialismo. Ela traz alguns princípios novos, mas ela também mantém as conquistas que a burocracia traz para a administração pública, né? Então, algumas características como a admissão segundo rígidos critérios de mérito, né? A manutenção dos concursos públicos, tudo isso, cargos e salários, carreiras, sistema estruturado e universal de remuneração. Então, o valor da remuneração não depende por ser amigo, não vai depender o cargo em si, né? Avaliação do desempenho, treinamento sistemático, tudo isso são ideias que a administração burocrática traz como contribuição e ela é mantida. Mas no que ela difere, então, do modelo burocrático? Principalmente nessa questão da orientação para resultados, né? Então, uma orientação para resultados como um mecanismo para combater nepotismo e corrupção. Então, se na administração burocrática o modelo gerencial ela é baseada em processos, né, em meios, então vou colocar regras, vou ter que ter diferentes etapas a cumprir a partir das regras, que tem aí como objetivo evitar a corrupção ou desvio de finalidade. No gerencialismo isso continua, mas ele tem um foco muito mais no resultado. Então, mais do que o meio, é o resultado que se espera, né? E ela é orientada para os cidadãos, necessidades e perspectivas do cidadão. Então, diferente da administração burocrática, que quando ela é orientada pelos meios, pelos processos, ela é muito mais autorreferente, né? Quer dizer, ela se preocupa com as suas próprias necessidades. Cada vez mais, quem aqui já não ouviu falar de que o Estado está gigante, é um elefante branco, né? Tudo isso com a ideia de que a administração burocrática já não atendia mais as necessidades e o ponto de vista do cidadão. Então, o gerencialismo, na teoria, ela traz essa inovação de que ela tem que estar principalmente orientada para os cidadãos. Que outras características mais? A busca pela eficiência governamental, então questão de redução de custos, qualidade dos serviços, então cada vez mais são temas que são colocadas dentro dessa administração pública gerencial. Outra característica bem diferente da burocrática, que há uma flexibilidade gerencial, né? Então, se o modelo burocrático ele engessava a criatividade ou mesmo a busca pelo seu fim, porque a preocupação está muito mais no seu processo, a flexibilidade gerencial faz com que o resultado que importa, né? E o controle de resultados. De que forma ele vai fazer isso? Por meio de contratos de gestão e contratualização de resultados. Outros temas também que começam a aparecer muito, dois temas, a administração pública gerencial, a questão do controle social e a accountability, né? São espaços, né, e mecanismos específicos para permitir o controle social, maior permeabilidade para que a sociedade possa participar dependendo das políticas. E accountability, que na verdade é um termo que a gente não traduz tanto aqui na literatura, alguns traduzem como responsabilização, né, que inclui tanto a transparência dos atos, das ações e, para além disso, não só a transparência dos atos, mas se responsabilizar pelos resultados, né, o gestor ser responsável e se responsabilizar pelos resultados que ele se comprometeu. Aqui, mais especificamente,
o que essa reforma gerencial, né, o plano diretor do Bresser, ele trouxe de novo na ideia. Na verdade, novo nem tanto, né? A gente está falando aí de quase 2 décadas aí de uma reforma que iniciou e diríamos que nem sequer terminou, né? No governo federal, no próprio governo Fernando Henrique Cardoso, o ministério ele foi extinguido, ele foi absorvido pelo Ministério do Planejamento, mas que as ideias ainda permanecem muito fortemente em várias instâncias, não só no governo federal, mas no governo estadual e em alguns municípios também a ideia do gerencialismo permanece cada vez mais, né? Mas ainda há muitos desafios. Mas aqui eu quero trazer as principais ideias que ele trouxe de novo em relação aos modelos anteriores, né? Principalmente a ideia do papel do Estado, reorganizar o que o Estado faz. Então, acho que eu vou passar essa parte aqui, que aqui dá para ver melhor, né? A reforma gerencial, ela divide aí um pouco entre núcleo estratégico, atividades exclusivas, serviços não exclusivos e produção para o mercado. Então, se identifica como núcleo estratégico do Estado mesmo, são as áreas legislativa, judiciário, a própria presidência, a cúpula dos ministérios, Ministério Público, tá? Né? O núcleo estratégico vai ser necessariamente estatal, né? E vai adotar um modelo entre burocrático e gerencial. Nas atividades exclusivas do Estado, a gente tem um papel de regulação, né? Então, é uma época que as agências reguladoras foram criadas, várias foram criadas, né? A fiscalização, fomento, segurança pública, seguridade social, que são exclusivas do Estado, né, da atividade, ela é sempre estatal, e mais essas atividades exclusivas podem adotar integralmente um modelo administrativo gerencial. Terceiro ponto é que foi um ponto bastante polêmico na época em que o governo tentou implementar e de fato não conseguiu, né? Mas a ideia dos serviços não exclusivos, que entraria universidades, hospitais, centros de pesquisa, museu e outros, né? Serviços não exclusivos o quê? Não necessariamente precisa ser o Estado a prover esses serviços. E de fato são ensino superior, universidade, são serviços compartilhados entre o setor privado e o público, né? Mas o que o governo pretendia na época? Por meio da publicização, ela tornar algumas que eram estatais, ela tornar pública não estatal, né? Então, seriam entidades públicas, mas que não seria exclusivamente ao Estado. Ela poderia ser compartilhada na sua gestão por meio de organizações sociais, né? Fazer o contrato de gestão e o governo fazer desempenhar um outro tipo de papel que é cobrança só dos resultados, né? E aí esses serviços não exclusivos adotariam o modelo gerencial. E por último, produção para o mercado das empresas estatais. Então, atuais empresas estatais seriam privatizadas e de fato na final da década de 90 até 2000 e pouco, a gente teve várias empresas estatais sendo privatizadas, né? Então a área da telefonia, a Vale, os bancos, várias empresas estatais foram privatizadas naquela época e viraram exclusivamente privada, adotando o modelo gerencial. Esse é um rápido resumo aí do modelo gerencial proposto na reforma gerencial do Bresser na época no governo FHC, né? Aqui alguns exemplos também, que no governo do Lula a ideia da administração pública gerencial foi mantida e bastante utilizada, né? Então o Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização, GESPública,
é um programa que foi criado, né, e visa desburocratizar e ter maior validade pelos contratos de resultados, e visa também a questão da gestão da qualidade, contratos de gestão, manutenção e ampliação das agências reguladoras. Tudo isso a gente vê na década de 2000. Né? Na área de educação, por exemplo, foi a época que surgiu o IDEB, né, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação, que foi a primeira iniciativa que tentava mostrar aí, por meio dos indicadores, os resultados dessas políticas. Então, até antes de 2005, se não me engano, não existia nenhum indicador que mostrasse onde é que aquela escola ou município estava em termos de aprendizagem das crianças. Né? Então, isso sim, a administração pública gerencial ela traz essas contribuições para que o resultado seja cobrado pela sociedade, né? Independente de como, não independente, mas com um foco muito maior do que na administração do processo burocrático. Falando muito rápido, né? Não sei se vocês estão acompanhando. Sim, tá bom. Mas aqui, senão não vai dar tempo para a gente abrir perguntas, mas aqui eu só tentei colocar, aí vocês falam assim, é nova gestão pública, na verdade nova gestão pública, gerencialismo, muitas vezes é usado como sinônimo, né? Mas não é tão novo assim, como vocês viram, mas ainda tem vários desafios para de fato ele ser identificado na prática das administrações públicas. Mas o pós-gerencialismo traz vários aspectos, né, que a gente ainda se coloca como desafio. Então, são alguns termos aí que eu trouxe aí, que cada vez mais os estudos da administração têm se debruçado nessas questões, que é tanto a administração pública societal, intersetorialidade, governança, Estado em rede. Esses quatro pontos são, claro que são conceitos diferentes, mas de uma forma bastante resumida, eu diria que são aspectos que trazem a ideia de que o Estado sozinho não vai resolver todos os problemas sociais, econômicos, né? Então, ele precisa atuar em rede, precisa atuar na intersetorialidade. Significa o quê? Considerar os diferentes setores, não só o setor público, o setor privado, o setor público não estatal, que é representado pelas ONGs, e que possa atuar em rede, mas isso implica também em repensar o papel do Estado, né? Como é que fica a questão da governança? Os poderes que antes eram concentrados nos gestores, nos principais detentores de poder da administração pública, também vai ter que ser repensado nessa nova forma de ver os novos desafios, né? E para além desses termos, a questão da accountability que eu falei, que é a responsabilização do gestor, a questão da transparência, seja de dados, seja dos recursos que são destinados, dos resultados que se esperam dessa ação. E outro tema também bastante atual seria o governo aberto. Né? Essa transparência, a accountability é, na verdade, uma consequência de um governo aberto. Eu acho que esses são os principais temas, assim, mas que cada um desses daria para aprofundar bastante tudo e dar diferentes tipos de pesquisas e desafios aí, né? Por fim, aqui eu coloquei alguns textos mais básicos, né? Acho do autor sempre citado, o Bresser Pereira, do Estado Patrimonial Gerencial. No site do Bresser Pereira ele tem uma lista de artigos que ele escreveu, de livros, ele disponibiliza tudo, então vale a pena. Os principais manuais aí da teoria da administração pública, S.P. Hart, tem o do Junquilho, que é EAD, mais, vamos dizer, compiladinho, né? Falar mais daqueles termos que eu falei, patrimonialismo, coronelismo, clientelismo, se encontra no livro da Gramática Política do Brasil, né? E esse site lá embaixo que eu coloquei do Politize é um site que eu achei
bacana, assim, para dar uma visão geral aí desses 3 aspectos. Ela não aprofunda, obviamente, mas que dá para ter uma visão geral que vocês consigam, aí a partir disso, buscar mais referências, né? Então, eu acho que são aí os principais para vocês poderem aprofundar. Bom, é isso. Então, se vocês quiserem... Como é esse processo de descentralização no governo militar? Descentralização principalmente pelas entidades da administração indireta. Não é a descentralização que a gente fala de a participação dos municípios, controle social, nada disso. Mas com aquele decreto 200, ela traz uma novidade institucional, organizacional, com a criação de entidades da administração indireta. As entidades de administração indireta, na verdade, são o quê? Fundações, né? A própria UFRN é uma fundação pública. Que mais? Empresas estatais também entram. Não, estatais não entram não. Mas tem algumas entidades que elas não precisam necessariamente seguir todos os trâmites que uma administração direta precisa, né? Então, ela traz uma certa novidade no sentido de que ela pode ser um pouco mais ágil e um pouco mais de autonomia em relação às organizações diretas especificamente. Mas é óbvio que não é a tal da descentralização que a pós-constituinte, que a literatura coloca como necessidade dos governos locais, né, a autonomia dos municípios, tudo isso não é a mesma coisa. Quando você falou no quadro lá sobre, acho que é serviços não exclusivos, pública, não estatal, as EBSER poderia ser um exemplo? Perfeito. E a EBSER, ela surgiu faz pouco tempo, na verdade, né? Ela não fala, a EBSER, ela não... ninguém conhece ela como uma organização social, mas ela tem os mesmos princípios, só não usa esse termo OS, né? Mas ela entraria, sim, nessa ideia da pública não estatal. Mais alguma coisa? Seriam as UCIPs dessas pública não estatal? Também, isso, o CIP e o OS. O CIP mais específico das organizações não governamentais, né? Mas ela é, na verdade, nova no sentido de que ela tem mais processos mais definidos, tem aí a forma de prestação de contas, tudo isso que foi regularizada na época, acho que no 98, não lembro de qual a data, né? Mas seria isso. O que vocês não entenderam, que foi muito rápido, não sei o quê? Ou vocês já sabiam sobre isso? Como eu não sei o que é que vocês têm na grade de vocês, o que é que vocês, né? Então, assim, eu achei que foi um panorama muito excelente. Sim, então, espera só um pouquinho, ele está chamando. Não, eu gostaria de referir só sobre quando a senhora falou do novo modelo de economia e principalmente de um plano neoliberal, né, do liberalismo. Porque isso aí tem uma fonte, né, de uma origem, que essa origem ela migrou para os países periféricos, né? Isso deu origem ao conceito de Washington, né, que foi escrito por aquele economista inglês naturalizado norte-americano, o John Will, né, que ele criou aquilo, ele escreveu aquilo em 89, e ele chega aqui no Brasil em 94, né, e começa o governo do Fernando Henrique, e que ele começou e saiu daquilo ali logo do governo do Collor, né, que ele começa a chegar aqui. E qual era o objetivo do consenso de Oslo? Que é uma coisa criada por imposição da política norte-americana para um pretexto de salvar os países do terceiro mundo, ou seja, os países periféricos, o quanto nós não sei estávamos se é americano, mas com certeza do Banco Mundial. Estava inserido nesse bloco, né? E ele trouxe várias mazelas, e que ainda hoje nós, infelizmente, saboreamos os frutos azedos e apimentados que teve origem ao consenso de Washington, né, que chegou aqui, tinha um objetivo, um pretexto: salvar os países que estavam em dificuldade.
mas era com extermínio da população, com venda, com privatização, com enxugamento da máquina, e que isso aqui no Brasil aconteceu, venda da Telebrás, Eletrobras, a Vale do Rio Doce, a Embraer e mais outras empresas. Então, eu diria que trouxe sequelas, né? Sim. Agora, eu particularmente não Sequela acho que a negativa. privatização foi por todo negativo. Então, assim, existem setores que a privatização foi muito importante, principalmente a telefonia. Eu não sei se vocês conhecem, ou pelo menos na minha época, acesso ao telefone era algo raríssimo, super caro. Hoje eu vejo os alunos, todo mundo com celular, já falando, tudo, eu acho uma maravilha. Né? Na minha época de estudante, eu ficava, eu podia ligar para minha família, fui fazer faculdade fora da minha família, ficava 1 hora esperando o orelhão livrar para ficar colocando as moedinhas para poder falar oi, tô tudo bem e pronto, né? Então, assim, o setor da telefonia, eu diria que foi um grande avanço. Claro que o balanço da privatização tem setores em que, de repente, poderia ser melhor estudado. Mas, a princípio, eu diria que a privatização não é tão ruim no sentido de que, como eu coloquei, hoje as necessidades, na verdade, o Estado, ela não tem condições de assumir todos os problemas da sociedade. Então, quanto mais ela conseguir focar na sua ação, né, prioritária, ela vai ser melhor do que você ter um Estado bastante inchado, com várias funções e não dar conta de praticamente muita coisa. Isso é político. Não, mas pera lá, tem que fazer uma pergunta, porque tem outros Tá, deixa eu só ver. Eu ia fazer um adendo aí com relação à privatização. Eu pensei que Eu dava acho que para muito mais debater aí um da pouquinho, né, telefonia falar foi a sem forma, porque aí o pessoal do sistema Telebrás, eles saíram, 90% do pessoal saiu para entrar pessoas novas e essas pessoas estavam ligadas à máquina de alguma forma, por concurso público e tal. Eu acho que é muito mais a forma. A forma pode ser, né? E diferentes setores. Você falou Telebrás, mas tem Telemar, tem vários, né? Os bancos estatais, gente, era uma lástima. Então, assim, tem aspectos positivos da privatização, como também tem uns aspectos negativos. Isso eu concordo totalmente, né? Mas o que a gente tem que colocar, avaliar? Pelo menos, são esses dois lados, né? E como avaliar? Como avaliar? Eu acho que aí cada caso. Eu acho que existem estudos, que eu não sou a pessoa mais indicada para dizer, né, qual setor foi e tudo mais. E também eu acho que é difícil também, se você for ver, né, a Vale. A Vale é controversa até hoje, né? Por exemplo, um dos presidenciáveis está pensando em privatizar todas as estatais. Eu acho complicado. Eu acho que mandou ficar quieto. Eu acho que toda proposta radical não é muito complicado. Quando eu vi isso, eu disse, você não tá ficando doida de fazer de tudo? Eu acho que toda proposta radical, ela na verdade, ela vai acabar, na verdade, tendo né, problemas aí, se de fato isso primeiro se vai conseguir, né? A oposição vai ser forte, com certeza. O Brasil é um país diverso, então eu acho que isso coloca. Agora, nem sempre a ideia, claro, privado é melhor, a gente sabe disso, né? Ainda mais, e eu acho que essa relação entre público e privado, ela é muito, muito próxima. Em lugares que você tem um setor público ruim, necessariamente o privado também é ruim. Então, se a gente tem essa ideia de que, olha, meu filho estuda na escola privada, então tudo bem, o problema da baixa qualidade da escola pública não é problema meu, é uma grande ilusão, né? Muitos pensam assim, porque eu pago, então tá tudo bem, mas é uma grande ilusão, porque os dados já mostram que não só países, municípios, cidades em que você não tem uma educação de qualidade, uma educação básica de qualidade, as privadas também, os alunos que têm socioeconômico melhor também têm um desempenho ruim, né? Isso é a lei da sociedade. Isso faz com que as escolas privadas também queiram entrar nas estatísticas do IDEB? Porque agora as escolas também tem escola particular que está querendo participar do IDEB. Isso é bom, isso é muito bom para a gente ter pelo menos
né, a sociedade conseguir acompanhar os resultados. Mas por que eu falo que um lugar em que tem setor público ruim, o privado também é ruim? Isso a gente vê na educação, na saúde, em todos os lugares. Por quê? Primeiro porque o setor privado ele é movido pelo quê? Pela concorrência. Né? Se uma escola ou qualquer serviço não é ruim, o cliente vai procurar um outro e aí ele morre. Se ele não se mexer na qualidade, ele vai acabar. Num lugar que você tem um setor público, um serviço ruim, a demanda pelo serviço privado é muito grande. Então o setor privado não precisa fazer grandes esforços para manter aquela clientela. Né? E isso você vê claramente no plano de saúde, né? Nos hospitais, tudo mais, em setores como saúde e educação, isso é muito claro. Né? Então a gente tem uma ilusão de que porque eu tenho um plano de saúde melhor, ou eu pago, então não dependo do SUS, então o problema do SUS não é nosso. Isso é uma grande, eu acredito que é uma grande ingenuidade, na verdade, achar que você está isolado numa bolha. Né? Indiretamente, ou mais diretamente, você é afetado muito, muito fortemente. Então, para mim, pelo menos, não é a ideia de ser privado ou público, mas como que a gente pode fazer com que o setor público melhore sua qualidade, melhore a qualidade dos serviços que ele oferece. Então, essa é a grande questão que é um grande desafio aí para a gente. Quem que ia falar? Ele foi embora, né? Então, tava com você. Mais alguém, gente? O senhorzinho lá queria falar. Oi. E aí, em termos empíricos no Brasil, você diria que setores que ministérios, não sei bem, da máquina estatal, federal, ou governos estaduais, que assim você diria, tentaram ou implementam ou estão no estágio mais, sei lá se existe isso, mais avançado de experimentação do gerencialismo enquanto vamos olhar o resultado, melhorar a educação, melhorar a saúde e não ficar focando que casos empíricos te vem à mente? Tem governos, né? Tem governos que aí é um desafio fazer com que ele ultrapasse governos e que consiga manter isso. Mas eu diria que, eu acho que assim, no governo federal como um todo, eu acho que assim, a educação teve um grande avanço, eu acho, né? Porque a educação é tradicionalmente vista como uma área muito contrária a essa ideia de gerencialismo, ter resultados, avaliação de professor, coisas assim, né? Então, quando no último governo surgiu a ideia do IDEB, do planejamento e na verdade o setor da educação abraçou isso como de fato um ganho, eu vejo que dentro da história da educação eu diria que foi um grande avanço, né? A saúde é uma área que eu acho que tradicionalmente já consegue lidar melhor com os indicadores, né? Então ter números para acompanhamento dos processos e tudo mais, ela é mais, vamos dizer, não vou dizer fácil, né? Mas consegue fazer esse gerenciamento a partir de indicadores muito mais com facilidade, né? A área de assistência social, por exemplo, Bolsa Família, foi o que mais teve grandes avanços, né? Hoje ele trabalha com IGD, que é o indicador principal para os municípios poderem receber mais ou menor recursos com Bolsa Família, né? Então eu acho que teve uma década assim, muitos avanços em relação a isso. Governos estaduais ou municipais aí varia bastante, né? Eu acho que ainda dá para dizer que eu vejo no Sudeste tem mais casos municipais, talvez, no Sul e Sudeste. No Nordeste, estado do Ceará e Pernambuco trabalham fortemente com gestão com resultados, e aí é o governo em si. Então em algumas áreas eles conseguiram avanços como a educação, outras como segurança pública e tal, não conseguiu, né? Interessante, por exemplo, Pernambuco.
governo Eduardo Campos, ele chegou até a ganhar, teve um programa de combate à segurança pública que ele até ganhou um prêmio, né? E o principal fator que eles colocavam como esse diferencial desse prêmio era fazer a gestão por meio de gestão por resultados, indicadores, ter dados para que alimentasse as decisões, né? Aí com o tempo, aí ele, não sei o que aconteceu, que morreu e que hoje, por exemplo, a questão de segurança pública é um grande desafio para o próprio Estado, né? E o próprio programa acabou meio que morrendo ou está bem minguado aí. Então, assim, são fases, né? E que alguns conseguem manter e outros que não. Não é uma questão política, não? Oi? Não é uma questão política, mudou de Política. governo e... Assim, eu não sei dizer muito nesse caso do programa Pernambuco, mas eles falam muito que mudou o governo, mas teve uma certa continuidade de partido e tudo, mas a última notícia que eu li é que mudou as pessoas que faziam parte disso. Então, assim, para você fazer parte daquele tipo de programa, você tinha que ter uma certa gerência de vários setores e tudo, e as principais pessoas acabaram indo para outros lugares, né? E quem foi assumindo não conseguiu manter a mesma força e tudo mais. Então, é interessante, assim, é até um aspecto para ser estudado, né? Assim, o campo de estudos ainda é muito amplo. Até entender onde dá certo e por quê, e onde não dá certo, né? E por que não dá, por que não é internalizada algumas questões do gerencialismo. Ela é muito interessante aí na ideia. Esse termo que você usou é usado correntemente pós-gerencialismo? Não. Não, porque na verdade, assim, muita gente fala ainda nova gestão pública, né? E alguns aspectos, na verdade, pós-gerencialismo, cadê? Eu coloquei pós-gerencialismo porque não há, assim, não há, por exemplo, não é a mesma coisa que falar, um modelo burocrático, modelo gerencial e ver um novo modelo. Gente, não é a teoria, ainda não há não tem uma teoria concreta, né? Mas são alguns aspectos que vêm com muita força, mas não é, assim, vamos dizer, um consenso ou mesmo dizer assim, é pós. Até porque, assim, tem muitos lugares que o gerencialismo de fato ainda não acontece, da mesma forma que a burocracia, né? Se a gente reclama muito da burocracia, na verdade, tem muitos teóricos que veem que, na verdade, é porque a burocracia não está de fato implementada. Né? Se a ideia, teoria geral é que a burocracia ela traz eficiência, então se ela está tendo muito excesso, muito papelada, isso é porque não foi pensada, os processos e padronizações não foram bem desenhadas, né? Então, o próprio patrimonialismo, quantas cidades e municípios a gente não conhece que sei lá, cargo de diretor de escola é indicação política. Então ainda existe, ainda persiste fortemente e eu acho que não é só município, o governo federal também em alguns aspectos traz esse patrimonialismo muito forte ainda, né? Então ainda são grandes desafios que a administração pública ainda tem que enfrentar. O ideal nessa questão das escolas essas eleições? Na minha opinião, não. Porque uma vez uma pessoa diz assim que se uma pessoa é muito rígida, os alunos não gostam, os pais não gostam, aí não volta. E às vezes a pessoa é rígida e tem competência para aquela função. Sim. Na minha opinião, não, a votação não somente porque é aquela coisa, muitas vezes o que acontece nessas escolas, você perde muito tempo, o diretor só quer agradar, né? Quer agradar e de fato implementar mudanças na organização não faz. Tem, assim, são vários diferentes estudos, mas assim, o que tem, que na literatura pelo menos coloca, é que tem que ter pelo menos um perfil técnico, e quando a gente fala técnico, existe um problema aí na própria formação do diretor de escola, que muitos não têm formação de gestão, né? Eles têm, muitos são professores, ele sabe dar boas aulas de uma determinada matéria, mas ele não sabe nada
de como que você vai administrar um recurso que vem, né, recursos extra, como é que você vai fazer gestão de pessoas, como é que você vai relacionar com algum órgão de secretaria. Então tem várias competências que o papel do professor não é preparado. Então, por exemplo, redes públicas que fazem cursos de capacitação, cursos de especialização para ser gestor, né? Por exemplo, Pernambuco, ele faz curso, obriga todo diretor que quer ser diretor, quer dizer, todo professor que quer ser diretor, ele tem que necessariamente passar por um curso de especialização, ele tem que passar com no mínimo acho que nota 7 ou 7,5, né? A partir daí, ele tem que apresentar um plano de trabalho, o que ele vai fazer ao longo dessa gestão, e algumas escolas ele passa por eleição, né? Outras não, de repente, às vezes só tem um ou outro candidato e aí não tem eleição. Mas a eleição é o último momento depois de ter comprovado a competência técnica. Então, eleição por eleição não diz muita coisa. É importante, sim, o diretor de escola ele tem que ter um relacionamento político, né? Político no sentido aí de saber negociar com as famílias, saber ter comunicação com as famílias, com os professores e tudo mais, mas não deve ser o único aspecto a ser considerado. Primeiro, desculpa, não estava aqui no começo, o horário atrapalha um pouco. Se esse estado em rede que você cita aí é o e-governance ou é algo, o próprio estado em rede dentro do próprio estado? Não, seria atuação em redes, então seria redes de governança. Então, dependendo da política, você chama diferentes setores da sociedade para definir as ações e tudo mais. E governança entraria no governo aberto. Dentro desses temas, eu acho que entraria no governo aberto. A outra questão as formas pós-gerencialistas, elas tratam o planejamento como uma pedra fundamental. Uhum. Mas também ela quer algo que tem uma resposta rápida às demandas da sociedade. Às vezes o planejamento ele aborda um período de tempo que o gestor pode sentir a necessidade de alterar o caminho do setor que ele está. E a nossa, embora tenhamos um gerencialismo já implantado aqui, eu acho que ainda atrapalha. Como é que você enxerga que a gente pode alterar isso? Eu falo o que atrapalha. Por exemplo, uma mudança de orçamento. O gestor pode ver que não precisa mais gastar aqui. Só que ele é incentivado a gastar, porque senão ele vai perder aquele orçamento. Você não entende? Sim. Assim, só com essa informação, não sei se dá para ver. A princípio, eu acho que sim, o planejamento é essencial, né? E o planejamento não vem do modelo gerencial, ele vem desde o modelo burocrático, né? O Brasil, eu acho que em termos de planejamento, ele é muito bem feito, né? Agora, é claro que esse planejamento também tem que ser revisto de tempos em tempos e cada governo tem as suas prioridades também. Mas a ideia do planejamento é que ela ultrapasse governos, né? Que ela possa ser não só uma política do Estado, mas que dê um norte aí do que é prioridade, e principalmente por isso que o planejamento deveria ser considerado a participação da sociedade. Então, Plano Nacional de Educação, fóruns, tudo isso, a princípio tem que ter a participação de setores da sociedade que compõem aquela política, justamente para entender o que é prioridade. Então, assim, o gestor, essa prioridade, essa avaliação que ele faz, isso não é prioridade, é só dele, ou de fato da área ou da política que ele determina. Né? Então, isso aí tem que ser tudo avaliado para ver se não é da cabeça dele, por exemplo, só essa não necessidade. Né? Aí varia de cada caso para cada caso.
Uma professora ainda tem que cuidar das crianças. É verdade. Por isso que ela não pôde vir mais tarde, né? Mas eu achei muito proveitoso. Mas eu fico à disposição para quem tiver mais alguma ideia pontual.